Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui com os professores Larissa, Wilson e Letícia para falar sobre essas áreas que têm grande importância aí dentro das empresas, né? Eu vou passar a palavra aos professores para que eles possam se apresentar e falar um pouco sobre o tema que escolhemos para vocês com muito carinho, que é o papel do RH estratégico na geração de resultados de vendas. Fiquem à vontade para abrir as câmeras, tá? E participar conosco, fazer as perguntas. Só uma dica, pessoal, para quem ficar até o final, vamos ter presentes, tá bom? Já dando um spoiler aqui antes, para que Opa. vocês fiquem realmente até o final conosco. Em relação ao certificado, que eu recebi muitas perguntas sobre isso, o certificado vai ser enviado por e-mail para vocês, tá bom? Então, vou passar aqui a palavra aos professores para que eles possam conduzir esse bate-papo aí conosco. Legal. Muito bom, maravilha. Vamos ver quem começa aqui. Eu sugeri a ordem alfabética, porque é complexo de quem tem nome com W, então acho que a Larissa pode puxar a fila e se apresentar. Eu fiquei na dúvida, tive que forçar um pouquinho o LA, né? Então tá. Boa noite, pessoal. Wilson, Letícia, Eliana, brigadão pelo convite, todo mundo está aqui, brigadão por reservarem esse tempo para a gente conseguir conversar junto sobre essa trilogia que a gente vai abordar hoje. E aí eu estou aqui representando a mim mesma e a consultoria GPD, e a gente tem um papel de democratizar, eu acho, o conhecimento em boas práticas de gestão de marketing, e eu estou super bem acompanhada. A gente fez uma prévia, uma conversa, Wilson, eu e Letícia, e eu acho que vai ser muito legal quem ficar por aqui para a gente trocar figurinhas em conjunto, tá? Boa. Vamos lá, então, no LE, né? Eu brinco, Wilson, a Letícia, tudo bem, pode ser que eu venha antes. Agora, o Zampieron, que é o meu nome do meio, eu sempre sou a última Letícia também, tá? Então, tem complexo também. Gente, prazer, eu sou Letícia Valles, sou consultora de vendas, trabalho com a minha própria consultoria, trabalho com onboarding da área de vendas também, trabalhei muitos anos ali na RD na RD Station, na área de Sales Enablement, então gosto muito dessa área de Enablement, e estou aqui hoje para trocar um pouquinho com você sobre o time de vendas, né, sobre a área de vendas e como que esse RH aí estratégico ajuda pra caramba nessa área de vendas a trazer resultados. Espero que vocês gostem bastante, fiquem até o final, façam todas as perguntas que vocês quiserem, que a gente está aqui para responder todas elas. Legal, muito bom. Obrigado, meninas. Eu sou o Wilson Lima, o W aqui do LLW. Atuo na área de recursos humanos já há bastante tempo, desde 2020, 22 anos. Atualmente eu estou na Quanto, né? A Quanto é uma empresa de tecnologia especializada em Open Finance, né? E também a área de recursos humanos é uma área bem ampla, né? A minha expertise ela sempre esteve voltada ali para desenvolvimento organizacional, né? Então, normalmente quando a gente tem contato com as áreas de RH é uma área um pouco dividida, né? Você tem ali departamento pessoal, benefícios, que me viro relativamente bem, mas não é minha grande expertise, a minha praia é desenvolvimento organizacional. E como as meninas bem falaram, acho que perguntem bastante, participem. A ideia é fazer um grande bate-papo aqui, né? Acho que vai ser muito bacana se for bastante interativo. Acho que vocês estão vendo aí uma projeção, né, que tem essa foto aqui dessas três pessoas simpáticas, né, sobre o papel do RH estratégico na geração de resultados de vendas e marketing. Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, mudou para mim, mudou para vocês aí, pessoal, o slide, só para eu... Legal. Eu tentei usar o meu segundo monitor aqui, mas em alguns momentos tem cachorro à minha volta, tem barulho, luz de Natal, bastante coisa, mas eu não estou vendo vocês em alguns momentos aqui. E aí me interrompa, por favor, né? Bom, então, para a gente se conhecer um pouquinho mais, né? Eu vou mandar para vocês aqui, deixa eu ver aqui, vai facilitar aqui. Eu vou mandar vocês estão vendo aí um QR Code, né? Tem uma pergunta sobre a área que vocês atuam, né? Já que a gente se apresentou, infelizmente não vai ter tempo de todo mundo se apresentar, mas eu vou colocar no chat aqui o Mentimeter aqui, o link do Mentimeter. Então eu vou pedir uma gentileza, que vocês entrem pelo celular, ali pelo QR Code, ou abre uma janelinha a mais aí no browser de vocês, acessem aqui e só informa para a gente a área que vocês atuam. E eu vou projetar o resultado aqui. Eu adoro isso porque eu me sinto numa cabine do TSE, assim, no Tribunal Superior Eleitoral, se as fotos começarem a acontecer, é muito legal. Acho que é uma profissão frustrada aí que eu tenho. Vocês me ouvem agora? Sim, eu vou desistir do segundo monitor. Vamos lá. Aqui, gente, só para a gente não explodir muito o tempo, um empate aqui entre ou demais áreas, né? Com área. Opa, passou outras áreas aqui.
um com negócio próprio, 4 vendas, 7 RH, 2 pessoas de finanças. Como a amostragem aqui já é bacana, a gente passou de metade da amostragem, até por conta dos professores aqui, a gente já vai seguindo para voltar aqui para o nosso papo. Então, a gente viu um pouco do perfil das áreas de atuação. Deixa eu voltar com a outra projeção aqui, prometo ser o mais breve possível. Alguns combinados aqui para o nosso bate-papo fluir bem. Parou de novo, Wilson. Estava dando uma falhada mesmo. Ai, agora... Outra tela? Ah, legal. Estou invertendo, tem alguma lambança aqui. Não tem ninguém do time técnico para ajudar, então, na verdade, eu fiz essa enquete só para ver quem poderia me ajudar no decorrer da apresentação, e aí agora faltou o time técnico. Mas vamos lá. Não tem pessoal, tecnologia. A gente vai fazer abrir uma turma específica aqui. Bom, gente, vamos lá. Acho que aqui a gente viu um pouco da predominância de áreas, tem um pouquinho mais de pessoas de RH, mas tem um pouco de diversas áreas, aí uma turma de vendas, áreas diversas e tal, um pouco de finanças também. Mas alguns combinados que a gente falou aqui um pouquinho antes, né? Primeiro, gente, não tem pergunta ruim. Tá? Pergunta ruim é um clichê, mas os clichês são clichês por algum motivo, né? Então, veio a pergunta na cabeça, faz, porque para você pode ser uma coisa muito básica, para outro pode ser uma coisa, pô, aquilo no meu dia a dia, no meu trabalho, vai ajudar bastante, né? Então, façam as perguntas, né? Toda pergunta é bem-vinda, como bem disse a Lê. Um ponto só de atenção, gente, eu brinco muito com isso, né? Que é a pergunta podcast. Se a gente faz uma pergunta extremamente longa, a gente pode acabar tirando o espaço do colega que também tem outra pergunta. Óbvio, algumas perguntas têm que ter algum tipo de contexto mesmo, né? Putz, eu quero fazer uma pergunta, mas vou citar rapidamente um caso que acontece comigo. Super de boa. Mas é só para a gente evitar perguntas muito longas, né? Senão uma pergunta pode monopolizar o papo aqui inteiro. Outra coisa que sempre é um desafio pela quantidade de estímulos que a gente tem, né? É ouvir genuinamente, aproveitar essa mais 1h10 que a gente vai estar aqui, né? Sei que o celular está do lado, tem outra tela, tem os cachorros, tem filha, tem um monte de coisa, mas acho que, enfim, vamos aproveitar esse momento para estar muito aqui, para estar junto, para, enfim, a gente poder aprofundar mesmo, então a gente ouvir genuinamente, que vai ser muito bacana, né? E, gente, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Então, aquilo que vocês acharem legal aqui, aquilo que vocês curtirem da Unid, pô, não acaba nessa 1h30 que a gente vai estar aqui, não. Leva isso para outras pessoas, faz esse conhecimento virar que, enfim, esse é o melhor conhecimento que a gente tem, né? Bom, vamos lá. Então, a gente está fazendo aqui essa tríade, né? Então, de área de recursos humanos, comercial e marketing, acho que esse trio aí jogando junto, pô, vai dar bom, vai ter coisa muito legal. Vide aqui o perfil um pouco das áreas que a gente viu ali no meu Tribunal Superior Eleitoral ali, né? Então, o quanto essas áreas trabalhando de maneira única, porque no final das contas, independentemente da empresa que a gente trabalhe, o objetivo ele é comum, né? Então, eu trabalho numa empresa que vende algo, ela quer vender mais aquele algo, né? Ela desenvolve um software, ela quer desenvolver aquele software com mais qualidade. E tem um monte de interdependência, um monte de área junta, que tem os seus objetivos específicos, mas tem que ter um fio condutor ali, né? Então, quando essas áreas se juntam, o jogo fica muito mais divertido e a gente entrega muito mais, né? E aí, só para a gente passar rapidamente, acho que é legal conceituar, né? Porque a gente está aqui com 43 pessoas, seguramente cada uma dessas empresas, e aqui quem é empreendedor também tem isso, né? Eu faço vendas de um jeito, o outro faz marketing do outro, então a gente vai passar um pouquinho aqui, conceitualmente, pelo conceito de cada uma dessas áreas, né? Então eu vou pedir também para as meninas entrarem ali para falar comercial e marketing, eu volto para falar de RH, mas só para a gente falar um pouco o que essas áreas fazem, o que esse trio aqui tem que fazer no dia a dia para dar bom. Beleza, vamos lá, vamos pôr no comercial então aqui. Comercial, gente, basicamente é a captação de receita, né, através da venda de produtos e serviços. Uma empresa, muitas vezes, ela se sustenta querendo vender algo, seja um produto, seja um serviço, né, e a gente precisa trazer essa receita. A área comercial ela é responsável por essa captação de receita mais direta, conversando direto com oportunidades de venda. E quando a gente fala sobre esse novo comercial, que já não é tão novinho assim, mas na área de tecnologia é bem conhecido, que a gente fala sobre vendas mais consultivas, a gente fala que a área comercial, a área de vendas, ela encontra soluções para os problemas. Então, basicamente é isso, né? A gente está ali conversando, entendendo os problemas das nossas oportunidades de venda, dos potenciais clientes que a gente tem,
para a gente entender se a gente consegue de fato solucionar, né? Se o nosso produto, se o nosso serviço é de fato o que aquela empresa precisa. Então, quando a gente fala de vendas consultivas hoje numa área comercial, é encontrar essas soluções aí para os problemas que a gente conhece bem dos nossos potenciais clientes. Legal, muito bom. Boa, Leite. Nessa ideia, pessoal, e aí pensando na integração muito de marketing com vendas, né, com a área comercial, quando a gente olha para a caixinha de marketing, eu vi ali pelo TSE do Wilson ali algumas posições que provavelmente tem marketing incrustado, e pensar em todos nós, comercial, marketing, RH, estamos paralelamente navegando por todos os tipos de negócio, atuações. O marketing, ele sofre evoluções ao longo do tempo. Leite mencionou esse papel comercial cada vez mais consultivo, e o marketing ele já foi muito reconhecido, ainda é, por alguns casos, pela promoção de valores, pela parte mais publicitária dessa história, né? Mas marketing é uma caixa estratégica que dá conta de promover os produtos e serviços, tanto para ajudar o comercial na aquisição desses potenciais clientes, quanto para ajudar no relacionamento e promoção da ideia de engajamento com os clientes que ficam na casa pensando em retenção. O bom marketing é aquele que ajuda a empresa, conectando com todas as outras áreas, a provar o valor daquele produto ou serviço importa para você e que vale a pena você continuar renovando e, inclusive, indicando aquela empresa na qual você contratou um produto ou serviço. Legal, legal, ótimo, meninas. E é bacana porque quando a gente fala também do papel de recursos humanos, é como se a gente fosse um elemento de liga também entre todas essas áreas, né? Então, acho que tem N definições de recursos humanos, mas uma que pessoalmente eu gosto muito, né? Ela é uma área que cuida, enfim, ela constrói estratégia de pessoas, da mesma forma que finanças constrói estratégia de finanças, marketing é de marketing, comercial, comercial. Óbvio que o trabalho é colaborativo cada vez mais, então uma área dá um pitaco na construção da estratégia do outro, isso é extremamente bem-vindo, mas um dos nossos papéis como área de pessoas é construir estratégia de pessoas. O que a gente quer, né, como área de pessoas daquela empresa? E o que eu chamo aqui de cuidar de gente, está longe de ser abraçar árvore, né? Quando a gente faz um bom processo de gestão de performance, a gente está cuidando de pessoas, né? Quando a gente, eu vou dar um exemplo extremo, tá? Quando você faz um processo de desligamento de alguém e você faz esse processo bem estruturado, você está cuidando de pessoas. Quando você faz uma festa de fim de ano, você está cuidando de pessoas. Então, o nosso papel ele é muito, muito esse. E um ponto interessante quando a gente fala do papel de RH estratégico, né, e tanto a Lê quanto a Lari trouxeram coisas bem importantes aqui, e me lembraram de uma empresa que eu trabalhei há muitos anos atrás, saí de lá em 2009, 2010, e era um barato porque assim, era uma empresa que tinha muito zelo com a marca, a área de marketing cuidava muito disso, de aquecer os leads ali teoricamente, tinha um time de vendas muito forte, muito sênior, mas tinha uma piada interna que a gente internalizava, né, que a gente falava, olha, nessa empresa, vender é fácil, implantar é que é difícil, né, porque o time de dentro pensava uma outra empresa. E eu lembro que, com o passar dos anos, a gente começou a fazer umas cerimônias, uns encontros ali, para meio que colocar esse elemento de liga, né? Porque era aquela coisa, a pessoa do comercial trouxe um projeto para dentro de casa, e alguém, por exemplo, de uma área técnica ou de uma área de recursos humanos, falava, ai, que inferno, eu vou ter que trabalhar que nem um maluco agora, porque essa pessoa cismou de vender, né? Então, o nosso papel fala, não, olha, como é que a gente faz esse processo todo começar a andar? Bem legal aqui as definições, né? Bom, outro ponto importante aqui, turma, né, também para a gente acho que usar esses minutos iniciais aqui para conceituar e depois a gente entrar de fato no bate-papo, né? Opa, travou aqui para mim, agora voltou. Qualquer empresa que a gente trabalhe, ela vai ter algo chamado cultura organizacional, né? Então, a cultura ali da organização, tem um autor que é um papa nisso, né, chamado Edgar Schein, que inclusive é quem, depois eu posso passar as referências aí para vocês, que é quem cunhou essa expressão, né, da cultura organizacional. Tem N definições, né? E uma delas quando a gente fala de cultura, né, uma das várias definições é o conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotadas por uma determinada organização. Em resumo, é como é que a gente decide e como é que a gente se trata, né? Então, por exemplo, a empresa que eu citei para vocês fazia parte da cultura dela dificultar a vida da área comercial. Era difícil você falar alguém que era pequeno CPF que fazia aquilo. Aquilo era parte da cultura, né? Porque era uma empresa multinacional, ela queria negócios extremamente regrados. Quando a área comercial trazia uma exceção mínima, aquilo era um caos, né? E aí a gente tinha ali um embate interno, porque era parte da cultura, né? Então, e aí a gente já vai aquecendo um pouco do papo. Como é que a gente contrata pessoas para trabalhar no perfil dessa empresa? É desafiador, porque um time de vendas, de repente, muito agressivo, vai sofrer.
porque você tem que trazer um negócio muito, muito, muito redondinho para essa empresa aceitar. Então, a gente poder entender, né, sobre cultura vai fazer bastante diferença no dia a dia para esse papel das nossas áreas no dia a dia. Outra coisa que não dá para fugir, e a gente vai esbarrar nesse tema o tempo todo, é como é que as lideranças dos nossos times atuam, né? E essa definição, eu particularmente gosto bastante, né? Que, enfim, que é uma das abordagens que a gente pode ter, né? É a capacidade de direcionar, de desenvolver pessoas e equipes para alcançar resultado de negócio. De forma um pouquinho mais detalhada, tem 5 passos aqui, né? Cabem aqui numa mão, né? Então destacados os pontos principais. No final das contas, eu sempre brinco com essas definições. Pensa no gestor ou na gestora direta de vocês. Se esse gestor ou gestora fizesse essas 5 coisas bem, e de repente muitos de vocês podem ter gestores que fazem isso muito bem, ou até fazem uma coisa muito bem, a outra nem tanto, você fala, putz, tá rodando bem. Putz, não tô nessa fase, meu gestor ou minha gestora não faz isso. Segunda pergunta aqui para reflexão. Pensa no melhor gestor que vocês tiveram na carreira de vocês. Assim, putz, olha, eu adoraria que aquela pessoa fosse minha chefe durante anos e anos e anos da minha carreira. Provavelmente ela passa por esses critérios razoavelmente bem, né? Então, é uma pessoa que direciona a equipe, né? Então, cara, é importante ir para lá. Eu não vou ser microgerenciador, eu vou dar a visão geral, mas, cara, olha, vai lá e toca. Né? Um exemplo aqui regional, no interior de São Paulo. Olha, a gente tem uma meta, eu estou aqui em São Paulo, de chegar em Campinas em 1h30, 2 horas. A meta é Campinas. Eu vou pela Anhanguera ou pela rodovia dos Bandeirantes? Não sei, você decide, você está guiando, o carro é teu, você vai sentir a estrada, mas o desafio é lá em Campinas. Agora, a estrada que você vai pegar, manda ver, fica tranquilo. O importante é chegar lá no prazo que a gente negociou, né? Outro ponto importante, aliás, nos dias, se você colocar uma hierarquia, talvez esse aqui fosse o primeiro, né? Que é a capacidade de priorização, quando tudo é importante, nada é importante. E as prioridades mudam, então dentro dessa prioridade é o contexto, né? Então, olha, a gente combinou algo hoje, eu mudei o algo quarta-feira da semana que vem. As coisas de fato são rápidas e mudam, dá contexto do porquê mudou. Agora é muito duro, né? Você mobilizou o meu trabalho, eu trabalhei que nem um condenado 3 dias e aquele trabalho não vale mais nada, porque mudou a estratégia, porque mudou a direção. Isso vai acontecer, a gente está falando aqui da teoria do mundo real, né, da prática, mas dá contexto do que está rolando, né? Um terceiro ponto é desenvolver pessoas. Isso aqui a gente ficaria horas falando, mas desde um feedback pontual, um feedback informal, ou se eu não sou um clássico desenvolvedor de pessoas, indica alguém para desenvolver. Putz, olha, a Lari entende pra caramba daquele assunto. Não perde tempo com o Wilson. Putz, fala com a Lari porque ela vai poder ajudar. Então eu não vou conseguir atuar no teu desenvolvimento, mas sei quem pode apoiar, né? O quarto ponto é tomar decisão no timing adequado, né? E tem essa nuance, né? A gente tem gestores que não decidem e fica postergando, e quando decidem já foi tudo pro beleléu, né? Então tomar decisão não é algo simples, ainda mais em empresas, enfim, que a gente não tem um contexto muito claro. Eu tenho que tomar decisão sem todas as informações, então isso aqui é um baita de um desafio, né? E por fim, que tem visão de futuro e comunica para onde a área está indo, para onde a empresa está indo, né? E a gente tem um hábito de delegar isso para alta liderança. Putz, eu não sei para onde a empresa está indo. Ok, mas o que a área está fazendo? O que eu posso decidir no meu quintal? Eu não sei o que vai acontecer com o bairro inteiro, mas aqui no meu quintal eu consigo mais ou menos me virar. Então, se a gente entende e se a gente começa a formar as lideranças nesse sentido, entende um pouquinho de cultura, esse papel fica um pouco mais claro, né? Por fim, que acho que é a parte teórica que acaba aqui, depois a gente quer colocar para o bate-papo de vocês, que é a parte mais divertida, né? Um pouco de uma jornada. Isso aqui é uma clássica jornada da área de recursos humanos, mas serve para quase qualquer área. E é um barato porque também gosto bastante dessa jornada e todos nós conseguimos nos encaixar nela hoje. Ou, no máximo, ali, em algum momento que a gente estava numa empresa, coisa que não. Então, vou passar um pouquinho por ela, porque a Vera está com o microfone aberto aqui. Opa, obrigado, Vera. Vamos lá. Então, o que o time de recursos humanos... Então, por exemplo, aquelas 7 pessoas ali que falaram que trabalham em RH, né? Essa agenda aqui é muito de vocês, apesar de impactar muito para geral, né? O que a gente faz? Primeiro, o primeiro contato com a marca, aqui tem um errinho, gente, até um errinho meu, que isso aqui essa frasinha que eu coloquei. É o primeiro contato com a marca e com a marca empregadora, e o consumo daquela empresa. Pode ser que eu seja candidato àquela empresa. Se eu sou maltratado como cliente,
sei lá, como candidato ou como funcionário, eu já fico meio cabreiro, né? Porque pode ser que a tratativa ela seja a mesma, né? Então, primeira coisa, como é que a gente faz aqui os projetos de marca empregadora de uma empresa, né? Segundo, a gente se candidatou, né? E acho que todo mundo aqui tem histórias para contar de candidaturas que foram incríveis, mesmo quando você não foi aprovado, né? E outras candidaturas que foram um desastre, né? Então, como é que é esse fluxo? Mesmo que seja um e-mail automático, mesmo que informe um status falando, olha, Wilson, obrigado por ter se candidatado, mas o teu perfil não serve e você não vai seguir. Pô, beleza, acabou, não tem problema, né? O não é libertador aqui, eu sei que eu não vou seguir naquele processo. Então, a gente cuida de candidatura, né? De processos de admissão, né? Eu brinquei muito com a área comercial, né? Na admissão você começa a entender a empresa, aí a gente agenda o exame médico admissional, o médico não aparece, né? Enfim, aquele processo que não acaba, completamente manual. Você tem que mandar a cópia da CNH, sendo que a vaga não é para motorista, documentos que não vão ser usados para nada. Quer dizer, a experiência do colaborador de largada já está indo para o saco, né? Beleza, né? Aqui o onboarding, né, os primeiros 90 dias ali, né, 60 dias, 90, varia de empresa para empresa, mas você chega numa empresa meio perdido, pô, tem um padrinho, tem alguém que pode explicar como aquela empresa funciona, alguém que está muito alinhado à cultura. Por exemplo, pessoas que trabalham em empresas que mudam de cidade, uma prática que é muito legal, né? Você abre uma região nova, mas às vezes você indica alguém da matriz para ir junto, né? Porque essa pessoa entende como é que é a cultura da empresa e a pessoa que mora na cidade, ela fala da cultura local. Pô, esse casamento aí costuma dar bom, né? Vamos lá, né? Aí, vou avançar os dois aqui, porque acho que esses eram os pontos que eu queria mais trabalhar, né? E aí depois já começar a abrir aqui para o bate-papo. Aonde a área de recursos humanos ela tem um papel importante e ela deve ser demandada por todas as áreas que estão aqui, por todos os itens que a gente colocou aqui, tá? Mas esses dois últimos, a gente perde o jogo ou ganha o jogo com esses quadrinhos pontilhados aqui, né? O que eu estou chamando aqui de ação de desenvolvimento, né? Como é que a gente cuida de gestão de performance de uma empresa? A gente tem aqui 45 pessoas, tamanhos de empresas diferentes. Uma multinacional tem um processo pronto, tem um calendário anual, eu preencho, eu discuto, falo com o meu gestor. Beleza, né? Eu tenho uma pequena empresa, uma equipe, eu tenho ali 2, 3 da empresa. Você pode fazer quase o mesmo processo, verbalmente. Como é que eu sei que a minha performance está indo bem ou está indo mal? Isso é um desafio, gente, porque a gente é latino, né? Diferente de europeus, americanos, que são mais objetivos, a gente é elogiado, né? Ali numa quinta-feira, como a pessoa mais incrível do planeta e é demitido na sexta. Pô, isso arrebenta a credibilidade. Então, como é que eu falo para uma pessoa acerca da performance dela? Tanto quanto tá boa, tanto quanto tá ruim, né? Como é que eu falo de feedback dessas pessoas, né? Tanto os feedbacks formais ou informais. E, de novo, isso tem que ser intencional. Salvo casos onde você, principalmente em casos de liderança, você tem uma relação muito próxima com esse líder, né? Aquela coisa de, putz, eu conheço aquela pessoa do jeito de olhar. Legal. Quando você é muito próximo, rola. Agora, seja intencional. Eu sou fã de feedback formal. O feedback formal, ele é seguro. Bons feedbacks informais nascem quando o formal está redondinho. Aí depois você pode ser a troca de olhar. Não tem problema nenhum, né? Enfim, empresas que adotam práticas de one-on-one, reunião individual, planos de desenvolvimento individual, critérios de promoção e mérito. Eu estou em RH tem 22 anos, né? Eu lembro que uma empresa que eu trabalhei foi incrível, né? Eu era business partner e a pessoa me procurou perguntando por que ela tinha sido promovida porque ela não tinha entendido. Aquilo é maluco, né? Você fala assim, pô, ela ficou feliz, mas ela falou, cara, eu não entendi. Então, pô, me conta um pouquinho, né? As ações de reconhecimento não financeiras, que são detalhes, né? Um horário de jornada de trabalho. Se aquela área permite isso, putz, se a gente for estudar o ciclo cicárdico, né? Aquele que a gente... Tem pessoas que rodam muito mais à noite e pessoas que rodam muito mais de manhã. Pô, a pessoa que roda bem tarde e noite, você marca uma reunião com ela 8 horas da manhã. Você está falando com um zumbi, né? Então, olha, pô, talvez é melhor às 10, às 11, se isso for possível, obviamente. Então, ações muito pequenas, um elogio ali, inclusive, isso pode rolar, né? Que ações de clima que a sua empresa promove, coisa e tal, principalmente para dentro, não por LinkedIn, né? Então, o que você faz de coração para dentro de casa? O LinkedIn é consequência, né? É muito frustrante quando você vê uma empresa no LinkedIn e você fala, cara,
Eu não trabalho nessa empresa que está no LinkedIn. Eu estou lá no dia a dia e é outra coisa. Então, a credibilidade também vai para o saco, né? E, por fim, né? Em algum momento, a nossa relação com uma empresa, ela se encerra. Ela vai acabar, né? Pelos mais diferentes motivos, né? Peço demissão, sou demitido, a pessoa morre, sei lá. Uma hora essa relação vai acabar, né? Então, qual é a ação preditiva, né? Principalmente quando eu trabalho com pessoas que se eu perder essa pessoa, me quebra a perna. E aí o hábito da contraproposta, né? Eu brinco muito com isso, né? Você descobre no divórcio que é o melhor cônjuge do planeta. O divórcio já foi lá, o advogado já entrou em ação ali e tal. É importante ser preditivo. Pô, já dei minha palavra. Então, mas é uma contra-oferta, você ganhava 10, a proposta é 14, eu te pago 17. O leilão já foi pro saco, eu já me apalavrei. Então, se uma pessoa está rodando muito bem e eu não quero perder, eu dei um exemplo monetário, mas a gente tem N exemplos aí para tentar reter, né? Enfim, processo de tomada de decisão, principalmente em caso de desligamento, né? Para não ser surpreso, o exemplo que eu dei, venho elogiando todos os dias e na sexta-feira à tarde manda embora, né? Então, como é que você decide, né, esse processo de desligamento e formas de comunicar esse desligamento? Para as empresas que adotam entrevista de desligamento, uma coisa que eu sempre brinco, tá, gente, sem querer me intrometer na cultura de cada empresa. A empresa que faz entrevista de desligamento e ela não divulga isso para o gestor, ela tá jogando tempo fora, né? E eu brinco, né? Eu e meus colegas de RH, né? Eu sempre falo isso. Quando a gente fala que uma frase típica de RH, não, mas os gestores ainda não estão maduros para isso. A gente aprende isso no curso de RH, né? A gente tem que falar que o gestor não está maduro para isso. Sem esperar o gestor estar maduro para falar de desligamento, a gente perde o emprego, né? Então, eu tenho ali um conjunto de dados super legais que ficam arquivados no RH, que ficam tabulados pelo estagiário recém-contratado do RH. Aquele dado não vale nada, ele está escondido, né? Então, é importante que se eu tenho informações qualitativas e quantitativas de desligamento, que essa informação não fique dentro da área de recursos humanos, porque os gestores não têm maturidade, né? E outro ponto, né? Enfim, acho que aqui para praticamente fechar, o que a gente chama de índice de qualidade de turnover, né? Que é quem está saindo e o porquê está saindo, né? Eu trabalho numa empresa de 100 pessoas que saíram 10 pessoas. Eu tenho um turnover de 10%. 10% é muito ou é pouco? Não tenho a menor ideia. Pode ser muito ou pode ser pouco. É quem está saindo, né? Eu tenho um mapeamento de talentos críticos na minha organização e são 10 pessoas. E dessas 10 pessoas, uma saiu no decorrer do ano. Esse turnover é que está bonito, né? O geral, talvez ele não queira, ele não te diga muita coisa. E, de fato, que aprendizados você tem com desligamentos que você não gostaria que acontecesse na sua empresa. Seja porque a gente conduziu um desligamento de forma equivocada, isso é muito ruim para a pessoa, para quem está envolvida. A relação com o emprego é muito, muito séria, né? Tem risco trabalhista, tem risco de imagem, tem uma série de coisas, né? E quando a pessoa pede demissão, você fala, ai, caramba, putz, a pessoa pediu demissão e tinha um baita espaço, tinha muita pista aqui dentro ainda. Pô, por que essa pessoa pediu demissão? Então, como é que a gente poderia ter evitado com que isso acontecesse? Bom, falei pra caramba. Agora, enfim, tanto Lê quanto Lari aqui, pô, fiquem super à vontade para fazer complementos, mas, gente, agora também, daqui até 8h30, a hora de vocês. Eu queria muito. Wilson, eu queria, antes de abrindo os trabalhos aqui, mesmo primeiro te elogiando aqui, porque essa clareza da jornada do colaborador, para quem é apaixonado por liderança como eu e Letícia aqui, desenvolvimento de gente, é apaixonante você perceber o caminho estruturado, que quem é liderança consegue se colar no RH, ganha o jogo muito. Eu acho que foi essa clareza quando eu fiquei a melhor amiga da minha BP, Business Partner, né, que é o parceiro de RH dentro do negócio, que me fez desenvolver como liderança, especialmente fazer mudanças comportamentais no time. Então, tem 2 pontos que eu queria acrescentar aqui, só para abrir muito para privilegiar o tempo de quem está na audiência, que muitas pessoas negligenciam o papel do RH como aquele do DP, aquela pessoa, a área que vai dar conta dos processos oficiais, né, de contratação e demissão e tal. No lugar de onde eu venho, que é de marketing, muitas agências grandes demoraram muito para contratar a primeira pessoa de RH, quanto mais ter um time estruturado de RH para implementar isso que o Wilson trouxe aqui. E nisso, elas perderam talentos,
travaram seu crescimento, estão batendo com sobrecarga dos sócios, estão lá sem autonomia do seu time porque não tem primeira liderança formada. Então, são várias dores que os sócios de um lado ficam pensando, por que meu time não me ajuda? Eu estou aqui me esgoelando para conseguir trabalhar, do outro lado do time, mas eu não tenho autonomia, está tudo o sócio sobrecarregando aqui, microgerenciando tudo, enfim. Quando a gente começa a olhar para RH como esse lugar realmente estratégico, como o Wilson propôs, desde ali marca empregadora, como eu falei, falando agora, que é a visão de como eu faço tão bem dentro que eu vendo para fora, e como construir essa liderança, meus 2 centavos aqui de contribuição fazem total diferença no time. Quanto mais a gente conseguir democratizar essa visão para as empresas, eu acho que mais feliz, mais negócios lucrativos e de crescimento ganha-ganha a gente vai ter. Então, acho que essa é a minha contribuição para trocar muito com vocês, com o Leite, com todo mundo que aparecer aqui e parabenizar de fato, porque isso aqui é uma visão super clara do que a gente pode fazer no dia a dia e começar devagarzinho, mas fazer. E o que eu acho legal dessa visão aqui de jornada é também o quanto que a gente consegue também enxergar as nossas áreas dentro dessas pequenas partes da jornada, né? E o quão é importante quando a área de RH também vê essa participação, né? A gente estava na nossa conversa aí pré-evento, eu trouxe muito algumas experiências justamente da área de enablement, né? De você ter realmente essa área, quando a gente fala de onboarding, por exemplo, a gente saber que sim, o RH ele tem que trazer cultura, tem que ensinar sobre o negócio da empresa, né? Onde que nós estamos inseridos, o que que a gente vende. Mas quando essa pessoa vai para uma área de vendas, a gente precisa ter uma preocupação de onboarding na área de vendas também, né? Então, acho que é super importante a gente olhar essa jornada e entender e chamar, sendo da área de RH, chamar o time, chamar essas áreas especialistas nesse sentido, né? A área de vendas, a área de marketing, a área de finanças, qualquer área realmente que não seja a área de RH, e fazer essas pessoas também fazerem parte dessa construção de um bom onboarding, fazerem parte de uma construção de treinamentos, né? Então, acho que isso é um ponto fundamental e é aí que eu entendo que o RH se torna estratégico para trazer resultado mesmo. Porque o RH entende um pouco sobre a área de marketing, a área de vendas, que é o que a gente está falando aqui, e a gente também dentro da área de vendas, da área de marketing, entende RH e consegue atuar muito melhor também num processo de demissão, por exemplo, né? Acho que você estava falando aqui, Wilson, eu estava me lembrando quando eu tive que demitir uma pessoa. Quem me deu orientação foi o meu gestor, que já tinha demitido alguém, assim, foi uma coisa muito... a minha orientação foi a experiência pessoal dele, né? E não a experiência, de fato, do RH. E quando você trouxe sobre essa entrevista, eu fiquei pensando, nossa, quando eu saí da empresa, eu fiz essa entrevista, eu fiquei muito curiosa para saber se ela realmente chegou em gestão, porque eu acho que é super importante quando uma pessoa decide sair, e no caso da empresa que eu trabalhava, essa entrevista era feita muito com líderes que decidiam sair, né? Eu acho que tem que ser feito com todo mundo, mas a decisão deles era essa. Eu realmente fiz essa entrevista com o intuito de melhorar aquela liderança, né? Porque eu sabia que tinham outras pessoas que iam ficar lá. Então, acho que é super importante mesmo a gente entender como que todas essas áreas elas podem ajudar uma a outra, né? A gente não está falando aqui de uma área entender 100% da outra, mas saber que existe essa jornada e qual é a minha contribuição dentro da minha área especialista dentro dela é fundamental realmente para trazer resultado. Tô vendo que o Klaus está aqui. Pô, eu trabalhei com o Klaus na IUSE. Sou fã do Klaus, o melhor advogado que eu já trabalhei. Você está por aí, Klaus? Estou sim, Wilson. Ah, aqui, pô. Usando o exemplo da Lei aqui, para bajular o Klaus aqui, ao vivo, eu lembro, quando a gente trabalhou na IUSE, né, o Klaus é de uma área jurídica. E eu lembro que como era bacana chamar pessoas da área jurídica, quando o Klaus estava lá com a gente, para falar de negócio. Porque justamente isso, né? Pô, eu tenho negócios que implicam em risco para a empresa. Isso é um fato, né? Então, eu acho que você tem que ter mecanismos de controle. Você, naturalmente, pô, eu quero colocar tudo para dentro de casa. E o quanto é bom você estar atuando numa área na qual você chama um parceiro para falar, putz, e aí, cara? Porque se der bom dá bom para todo mundo. E se der ruim, dá ruim para todo mundo, né? Então, acho que, por exemplo, N áreas, né? Por exemplo, a área jurídica, eu citei aqui o Klaus pela admiração que tenho por ele, mas a gente tem N exemplos, né? De área de tecnologia, que você quer comprar um software para a tua área, mas, putz, você fala com alguém de tecnologia e fala, putz, cara, você está querendo comprar alguma coisa, aumentar a despesa, a gente tem 5 softwares aqui que fazem a mesma coisa. Né? Então, é bem bacana. Mas, turma, fiquem à vontade aí, perguntem.
Eu vi que falando aqui de entrevista de desligamento, tinha formulário, deixa eu ver aqui no chatzinho aqui. Quem vai ser A Diana falando, né, que o gestor não tinha coragem de fazer. Eu vou te dizer que assim, Diana, eu fiz um desligamento na minha vida e é horrível mesmo, né? Acho que nunca vai ser bom a gente desligar uma pessoa, né? Mas eu acho que isso é importante, essa clareza de papéis, né? Não é papel do RH, eu acho que é muito frio isso, né? Você pegar uma pessoa que não está trabalhando contigo, né, o tempo inteiro e colocar essa pessoa, de fato, para dizer, olha, tchau, I have to go now, né? Tipo, nossa, eu acho super impessoal, assim. Claro que não é numa entrevista de desligamento que você vai, como o Wilson falou, né? A gente precisa falar de performance desde o início, né? A gente não pode estar simplesmente ali, não, tá tudo lindo, maravilhoso, bom dia, olha, amanhã, tchau, querido, né? Não serve mais. Mas eu acho que é importante, sim, que seja a pessoa que tá ali no dia a dia, né? Eu acho que é muita frieza você colocar um terceiro que não tem conhecimento do seu dia a dia para dizer que realmente agora não dá mais, não serve mais para aquele, ou aquele ou aquela função, né? Legal, legal. Acho que o Felipe tem uma pergunta aqui. Felipe, manda ver. Acho que a minha pergunta é um pouco mais relacionada ao início. Vamos começar pensando de um pequeno negócio até se tornar uma empresa estruturada. Desde o início dela, a gente imagina que a parte de RH fica mais para aquele que criou a ideia e está desenvolvendo, etc. Então fica tudo por uma pessoa só, basicamente. Mas para evitar, por exemplo, rompimento, talvez daquela pessoa que você escolheu para te ajudar com o trabalho em si, quais vocês acham que são as características principais de algum colaborador ou aquela pessoa que vai te ajudar a fazer aquela ideia funcionar desde o início? Tipo, que características eu deveria procurar em alguém que ainda vai fazer a ideia que eu tenho funcionar, por exemplo? Que é diferente de estar numa empresa estruturada já. O RH, acredito que tem uma ideia diferente de que tipo de qualidades ou que tipo de coisas eu vou querer nessa pessoa, né? O que vocês acham, meninas? Eu tenho um Olha, ponto. Fala, Lari. Eu tenho um ponto, Felipe. O Wilson vai ser a visão mais abalizada dessa brincadeira, mas eu vou pela experiência de liderança aqui, tá? E de quem empreende também do zero, algumas vezes, tarará. E que já se lascou em não fazer direito algumas coisas, né? Mas tentando, com esse histórico agora, 15 anos depois, entender e errar menos, se a gente continua errando, esperando erros novos, é o seguinte, tem uma discussão principal que eu trago e que eu aprendi a duras penas, que é o autoconhecimento. Pensando como fundador, a gente trouxe ali o assunto cultura através do Wilson e a gente corrobora muito com esse ponto. Antes da cultura existir, existem os valores do sócio, do fundador. A primeira leva da cultura ela é construída pelo fundador, pelos fundadores, pelos sócios. Então, exige uma visão de autoconhecimento super importante para entender quais são as suas potências, as suas características e o que te complementa para crescer o negócio. E ponto super importante aqui, que eu acho que vai trazer para cá. Independente de quais são as características que complementam, os valores têm que ser alinhados. Eu acho que a gente só consegue crescer quando percebe que o outro te gera admiração para algo que você não é capaz de estar na sua potência fazendo, aquela pessoa te ajuda a crescer no ponto. Eu e Leite, a gente troca uma figurinha muito sobre marketing e vendas, só para dar esse exemplo aqui. Mas tem um ponto de valores em comum. Então, Leite e eu trabalhamos na mesma empresa, estávamos lá, obviamente, porque a gente tinha um alinhamento cultural. Então, a gente só cresceu lá, só se movimentou lá, ocupou bons espaços, porque a gente tem um elemento cultural. Isso temos características super diferentes, como pessoa. Mas o que nos coloca em comum, coincidentemente, não é coincidência, são os valores daquela mesma empresa que a gente trabalhou. A Letícia mencionou que é a RD Station, né, que é uma empresa multinacional, e assim, os valores são humanos nessa história, né? No nosso caso aqui tem muito da relação de educação com frequência, tem o de respeito ao outro muito claro, tem a documentação do que a gente gosta de fazer, enfim, são vários valores que você vai identificando, mas Felipe, acho que no teu caso, para não me demorar muito, primeiro passa por você, quais são os seus valores e quais são os complementos, né, pensando você que é o exemplo da pergunta, que te faltam, né, para a expansão, para o crescimento do próximo passo do negócio. Meus alguns centavos aqui. Super sentido.
Exatamente, eu não tenho o que falar, eu concordo em gênero, número e grau com o que a Lari trouxe, assim, né? Quando a gente está começando, o mais importante é você garantir a cultura, né? Porque quando a gente começa um negócio, a gente tem muita paixão por esse negócio, né? Então é importante a gente começar justamente por isso, né? Qual é a cultura, o que me fez chegar aqui, porque, o que que eu prezo, né? O que que não é negociável, né? Então acho que isso é super importante mesmo para você depois olhar para a técnica, né? Soft skills é muito difícil da gente treinar, né? As hard skills a gente dá um jeito, agora soft é muito complicado, assim. Então, quando você tem uma cultura bem definida, fica mais fácil de você conversar com essa pessoa e entender um pouco melhor, assim, se ela tem fit cultural contigo ou não, né? Legal, muito bom. Vânia, queremos te ouvir. Boa noite. Eu hoje trabalho na controladoria de uma fundação, mas eu trabalhei quase 30 anos em gestão de pessoas. Então, falando da questão da entrevista de desligamento, pela minha experiência, eu acho assim muito importante o chefe conversar sobre a demissão do funcionário, porque muitas vezes ele fez entregas maravilhosas e às vezes nos últimos períodos que ele está na empresa, ele acaba sendo dispensado por algum problema. Mas é preciso, naquele momento, tratar com uma humanização, valorizar todos os pontos positivos o quanto ele contribuiu na empresa e onde ele errou, até dando a possibilidade para uma outra empresa ele não errar de novo. Então, eu acho que essa questão de só mandar a pessoa embora sem dizer onde ele está errando e também ouvi-lo, entende? Porque ele também pode ter algumas queixas que pode ajudar na empresa a consertar. Além de trabalhar como gestora de recursos humanos, diretora na administração pública, administração privada, eu também tive uma empresa de consultoria, de recrutamento, recolocação, e a minha maior preocupação era não só recrutar aquilo que o cliente estava me trazendo, mas eu também falava muito da cultura da empresa, de como ela funcionava, se era uma empresa familiar, como eram dadas as ordens, como o organograma, se era uma empresa pequena, se era grande, se tinha filial, para saber também se o candidato escolher a empresa, porque a maior preocupação do recrutador é escolher o candidato. E ele nunca se preocupa se aquele candidato, ele dando todas as informações da empresa, se ele também vai escolher a empresa. E esse casamento é o que dá certo, é quando a empresa escolhe aquela pessoa dentro do perfil que ela está precisando, e o colaborador também escolhe a empresa por conta de tudo isso, de valores, entende? Das normas da empresa, de como funciona, se tem ascensão, se tem plano de carreiras, e se não tem, como se dá essa progressão do funcionário, se ele tem alguma possibilidade de crescimento. E eu sempre me preocupei muito com isso, enquanto diretora, né? Passar essa cultura de valorizar. Eu me lembro que há 30 anos atrás, que eu já tenho 62, já estou voltada para a área de proteção de dados, mas sempre fui apaixonada pela área de gestão de pessoas, porque eu acho que através do ser humano dentro da empresa, você faz o marketing, você vende o produto, porque tudo depende do ser humano, né? Então, essa questão da pessoa inserida nos valores, nos propósitos, e também é importante ele ter o conhecimento das metas da empresa, dos objetivos, o que realmente ela quer no mercado, entende? E se tem alguma programação de crescimento, que é importante. Muito hoje a transparência que a gente fala tanto, quando eu fui diretora de gestão de pessoas, eu sempre colocava para o executivo, para a alta direção, quanto mais o colaborador tiver informação da empresa, mais ele vai abraçar a causa. Porque são tantos segredos na empresa e o empregado, o colaborador, ele não sabe, ele desconhecendo, ele também não busca esse atingimento dos objetivos. Então, eu acho muito importante essa transparência. Então, para mim, era assim, era a folha, era a dificuldade, era os quadros de vendas, tanto para o lado positivo quanto para o negativo, eram colocados muito às claras. E nisso eles eram desafiados a buscar. E você deu uma deixa super importante, que é de fato, né, o comunicado ter que ser feito pelo gestor direto. O que você colocou é extremamente importante, porque é respeitoso.
Vou fazer uma metáfora aqui, mas é aquela... Sabe quando você é cliente de uma empresa? Na hora de você comprar, as pessoas te amam, tratam bem, todo mundo está à disposição. Quando você tenta cancelar, você não consegue, é impossível. Então, quer dizer, para começar a relação, eu sou habilidoso. Mas para interromper a relação, eu não tenho essa habilidade. E um segundo fator, gente, isso é muito nosso, independentemente da área que a gente atua. E é claro que eu acho que assim, a área de recursos humanos, ela pode puxar mais isso. Mas é obrigação de cada um de nós, né? Se tornar líder, se tornar gestor formal, né, não é um processo natural. E a gente ignora um pouco isso, né? Por exemplo, primeira gestão é algo super importante, acho que muitos de vocês passaram por isso aqui, eu estou passando por isso, e é um negócio estranho, e a gente acha que dá uma negligenciada. E um exemplo, né? Quando uma pessoa se torna líder, ela assume um time, na maioria dos casos, na maioria, não é por aspecto comportamental, é pelo aspecto técnico. Um bom recrutador vira um coordenador de recrutamento. Um bom advogado vira um coordenador jurídico. Um bom vendedor vira um coordenador de vendas, supervisor de vendas, o que seja. Claro que você vai desenvolvendo habilidades ali, mais de liderança e coisa e tal. Mas repara que a base é técnica. Então eu vou ter que, caramba, mas eu sabia fazer isso. Eu vou ter que orientar alguém a fazer. Como é que eu vou dar um feedback de uma coisa tão óbvia? Como é que a pessoa não sabe? Ela não sabe. O óbvio tem que ser falado. E aquela pessoa sabe. Então, eu acho que existe um aspecto de a gente não negligenciar o que é ocupar um cargo de liderança, porque não é algo simples. E a gente, ou pelo status, eu brinco muito com isso, né? Quando a gente fala minha equipe, é claro que pode ter um gesto carinhoso, mas o minha equipe é um pouco propriedade. É a minha equipe, ela me pertence. Agora, no remoto, isso está um pouco mais atenuado, mas no presencial é incrível, né? Você via alguém da sua equipe conversando com o diretor da outra área e você não sabe o assunto. Se a terapia não tiver em dia, você não dorme. Nossa, o que a Lari está falando lá com o Klaus? Eu não estou sabendo. Cara, é um assunto dela com o jurídico. Não estou sabendo e nem preciso saber, não vai mudar nada na minha vida, né? Deve estar falando sobre Masterchef e aí a pessoa já está encucada. Exato. Estamos falando do Masterchef, estamos falando da eliminação do Brasil na Copa. Mas, putz, caramba, estou tomando um bypass. Não, me dá uma geral do que está acontecendo, mas eu não tenho que participar de absolutamente tudo. Só que olha que dado curioso, eu me preocupo com essa série de coisas e na hora de desligar alguém, eu não consigo desligar. Óbvio, time de recursos humanos pode dar apoio, um par que é mais experiente pode dar apoio, mas é respeitoso. E um outro fator, né? O quanto essa informação ela vai ser comunicada pontualmente. Ao longo da minha carreira, tanto como gestor e também recursos humanos, eu participei de desligamentos que foram desastrosos, e outros que quem ia desligar estava mais triste do que quem estava sendo desligado. Né? De chegar numa sala, estou vendo a Diana aqui balançando a cabeça, sei lá, a Diana é minha chefe, ela me chama para bater um papo, ela fala, Wilson, eu falo, Diana, onde eu assino? Hoje, só posso pegar minhas coisas ali? Porque ela já vem dando a letra, puto, Wilson, tá complicado, o cara não entregou o resultado, o prazo foi pro saco, puta, você brigou com Deus e o mundo. Cara, se do nada ela me chama numa salinha, eu não vou ser promovido. Né? Então, o quão esse processo é construído. Mas agora, é claro, se eu não vou falando isso ao longo do tempo e eu tenho que ter uma ruptura, né, e acontece isso, a gente está falando do mundo real, né, então dependendo da área, você vai ter uma outra área que fala, olha, cara, desculpa, eu não trabalho mais com fulano. Então, ok, se você não desligar ele, quem desliga sou eu. A máxima, né? Se você não decide, decidem por você. E isso vai virando uma bola de neve incontrolável. E é muito ruim, né? Porque eu tô indo mal pra caramba, não sei que estou indo mal, acho que vou ser promovido, acabei de me endividar, sei lá, comprei um carro, comprei um imóvel e sou mandado embora no outro dia. Então, de fato, é super importante a gente, esse papo vir direto do gestor, né? Acho que o Ademir tinha uma pergunta aqui. Exato, eu ia trazer esse gancho do Ademir, porque a gente está falando muito do final, né? Tipo, não deu certo, a gente está falando muito de demissão, mas o Ademir trouxe uma pergunta interessante, né? Que é como medir ou iniciar na identificação de problemas dentro dessa jornada do colaborador. Eu acho que é interessante a gente trazer a pauta para isso, né? De como que a gente descobre antes, porque a galera até está trazendo a importância do feedback ao longo, né, pro colaborador, mas como é que é o contrário, né? O que a gente pode fazer para a gente, no caso, dentro do RH, também identificar isso, né? Legal. E como a gente tem pessoas de vendas aqui, acho que a gente pode até duplar no exemplo aqui, falando de, acho que exemplos de jornadas de vendas e de jornada aqui de pessoas, que foi essa que a gente usou para ilustrar. A minha sugestão, Ademir, nesse caso cara, não começa pelo todo, aí é caos.
nas últimas empresas que eu trabalhei, em todas elas a gente foi usando essa jornada, e é um barato. Os pontos iniciais sempre foram diferentes, né? Eu brinco, né? Quando o exemplo é legal, eu falo o nome da empresa. Quando o exemplo é ruim, eu não vou falar, né? Mas eu lembro que uma das empresas que eu trabalhei, a gente fez um processo de largada na admissão, porque era uma catástrofe. Tinha uma ficha de 1915, ficha. Posso mandar o link do LinkedIn? Pode. Posso mandar um currículo? Pode, mas tem que preencher a ficha. E a ficha perguntava número da carteira profissional, mas a carteira profissional tá, aliás, a carteira é digital agora, né? Número da CNH e tal, porque alguém fez, aquele processo não evoluiu. E lembrem-se, pessoal, a gente é apegado à planilha. Eu lembro quando eu trabalhava na Dafit, a Dafit cancelou lá o Microsoft Office para colocar o Google. O que a gente mais ouvia naquela empresa é "e minha planilha". E planilha que a gente ama não está salva na rede, está salva na máquina, que é minha mesmo, né? A gente é apegado à planilha. Então alguém lá da empresa era apegado à ficha. Não, mas olha, a gente colocou... Aí depois a gente foi escarafunchando lá o dado. Teve um caso de um processo trabalhista de muitos anos atrás, de uma pessoa de call center, e que a pessoa alegou ela adquiriu uma doença ocupacional na empresa. E a ficha ajudou no processo trabalhista porque ela tinha um histórico em área de call center. E aquilo atenuou lá, eu nem sei se ganhou ou perdeu o processo. Olha que negócio maluco. Teve um processo de décadas atrás e criou-se um processo de uma ficha de 2 páginas, né? Então eu lembro que nessa empresa, o que a gente fez? A gente falou, olha, esquece a jornada inteira. Vamos olhar o processo de admissão, porque ele já tem uma série de furos, né? Como, por exemplo, eu posso dizer agora da Quanto, que é a empresa que eu estou lá há 5, 6 meses. A admissão era super redondinha, automatizada pelo WhatsApp, pô, lindo. Mas gestão de performance estava patinando. Então, de verdade, até que se olhar essa jornada inteira da empresa que eu trabalho, ali tem etapa que está linda e tem etapa que a gente nem começou, né? E aí a gente, por exemplo, começou por gestão de performance. Mas, resumindo, tenta olhar o que é mais crítico na empresa e tem vídeos bem legais, tem muita coisa no Google. Se você der um Google em diagnóstico de cultura, tem etapas ali. Se você fizer diagnóstico de cultura, dá para pegar o ponto da jornada que está cagado. Mas o que eu estava falando de exemplo de área comercial, quem tem jornada de cliente também passa por isso, né? E aí, putz, o que na jornada de venda tá bom, tá ruim? Então, acho que, de repente, se as meninas trouxerem exemplos de jornada de relacionamento com o cliente que tá ruim e como é que a gente corrige, pô, acho que a gente passa por várias áreas aqui. Boa. Começa aí, Lara, começa lá a jornada do cliente, né? Começa em marketing. Esse passo, eu acho que essa dinâmica de o que está pegando primeiro é o que a gente faria em qualquer lugar. Assim, eu faria na jornada de marketing do cliente também, jornada do cliente também, e provavelmente ele se corrobore com o mesmo ponto. Do lado de marketing, essa experiência com o cliente é anterior a ele falar com o comercial. É a experiência dele na conexão que ele tem fora dos limites da empresa, seja nas redes sociais, seja na interação que ele tem por meio do site, formulário e tal. Antes de ele falar com o comercial, ele entregou algumas informações úteis para o interesse dele de compra no produto ou serviço que a gente oferece. E aí é nesse olhar com vendas que a gente passa a sentar, e aí isso foi verdade de chave nas nossas relações aqui, antes virava uma briga de setores, e era muito mais do que a gente estava ouvindo de marketing para vendas, e vendas o contrário também do que marketing estava entregando, que é a conversa que o Wilson trouxe quando fala que a relação com a RH ela é integrada com todo mundo, né? E é na priorização do encontro entre essas áreas, o que para essas áreas resolve primeiro, na relação impacto e esforço, que a gente começa a trabalhar. Mas, em linhas gerais, eu acho que vale o ouvido atento, esse ponto que o Wilson também trouxe hoje, de, tá bom, como fica melhor para você, como fica melhor para mim. E como fica melhor, especialmente, para a ponta que nos interessa, que paga os nossos salários, que é o cliente ali na ponta, né? Leite, o que tu acha? Eu concordo, acho que a gente tem que olhar para o que dói mais primeiro, né? No caso de vendas, é claro que a gente sempre vai olhar para o que não está vendendo. Por que não está vendendo, né? Essa vai ser sempre a nossa pergunta, sempre a nossa dúvida e o que a gente precisa fazer para vender, porque esse é o objetivo da área. Eu acho que se você tem o objetivo da área muito claro, né? O objetivo da área de vendas é vender, claro, vender certo, vender o que pode ser vendido, né? Não vamos pensar assim, aquele clássico perfil de vendedor, né? Que vai me vender o que eu não preciso, certo? A ideia não é essa, nunca vai ser, né? Não deveria ser.
mas eu sei que existe. Agora, se a gente olha como, cara, o nosso objetivo de fato é vender, e é vender de uma forma correta, é vender o que de fato a gente entrega, no fim das contas, vender de forma correta é isso, né? Você vender o que de fato você entrega. Então, se a gente tem esse objetivo e a gente se faz essa pergunta de por que a gente não está alcançando o nosso objetivo, a gente consegue olhar nessa jornada, e aí no caso da área de vendas, essa jornada, quando o cliente começa de fato um contato mais próximo, né, com uma pessoa da empresa, porque quando ele começa, como a Lari falou, ele começa lá atrás, ele começa um contato com a empresa como um todo. Não necessariamente é uma pessoa. Pode ser que ele assista um webinar de alguém da empresa, mas ele está se relacionando com a empresa. Quando ele vem para vendas, ele começa a se relacionar com uma pessoa de fato, né? Ele começa a falar com alguém e provavelmente, se é uma boa pessoa de vendas, vai pegar o WhatsApp, né? Vai não perder o contato de fato. Então, ele começa a ter um contato muito mais próximo. E aí a gente precisa olhar para essa jornada e entender aonde que está pegando que a gente não tá vendendo. Então, na minha visão, sim, a gente tem que olhar sempre o que não está trazendo primeiro, o que está dando problema primeiro, mas também a gente saber muito bem qual é o nosso objetivo, né? Qual é o nosso foco realmente, assim, no fim das contas, né? Qual é o objetivo da nossa área e o que a gente não está fazendo bem para isso, assim. Então, eu acho que é interessante a gente olhar para isso. E é legal trazer esse ponto que o Wilson trouxe, né? De quanto a gente é apegado a essas coisas, porque tudo muda muito rápido, gente. Eu lembro que quando veio a pandemia, a gente... vamos lá, eu fui na minha obstetra, eu estava grávida, já eu fui na minha obstetra e não voltei mais para a empresa, assim, né? Então, fui fazer uma consulta às 3 da tarde e recebi um e-mail dizendo, galera, peguem suas coisas, a gente não volta mais para a empresa por tempo indeterminado. É um novo formato, a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente vende B2B, todas as empresas fechando, a gente está sempre tendo que se revisitar. Então, se a gente não estiver olhando para esses objetivos e mudando os nossos processos o tempo inteiro, a gente corre risco de ficar para trás, a gente corre risco do resultado demorar a vir, né? Então, a gente precisa agir rápido. Eu acho que é importante a gente olhar para isso. Tudo muda o tempo inteiro, né? Acho que isso é uma habilidade, é uma soft skill, já ajudando o Felipe, é uma soft skill super importante, Felipe, a adaptação à mudança, cara, porque vai mudar, sabe? Se a pessoa é apegada às coisas e ela tem dificuldade de mudança, pode ser, principalmente no começo de uma empresa, em que a gente está o tempo inteiro revisitando e tentando melhorar, indo para vários caminhos, pode ser, de fato, um entrave ali que você tem. Então, acho que é super importante a gente estar aberto a mudanças mesmo e não se apegar, né? Porque o mundo gira. Uma vez eu vi uma propaganda engraçada, assim, que era tipo, o mundo gira e quem não se acostuma enjoa, né? Então, acho que é importante a gente se acostumar realmente com esse giro, né? Acho que as meninas colocaram pontos bem legais, né, turma? E tem um ponto que em qualquer etapa dessa jornada, em qualquer área que a gente atue, seja uma jornada de vendas, de marketing, de recursos humanos, a gente ser intencional nas ações, né? É o quanto eu busco essa informação. Óbvio, há contextos muito, muito diferentes, né? Desde o contexto do trabalho em si, né? Sem teorizar muito aqui, mas é algo que acho que muitos de nós não paramos para pensar, né? Trabalhar não é algo natural, né? Ou a gente trabalha por necessidade, dependendo da tua classe social, mas vamos lá, tem exemplos de quem tem filhos na família, quem tem crianças, filhos e tal. É difícil uma criança proativa que acorda e arruma a sua cama, vai lavar a louça, deixa tudo organizado. Não é natural trabalhar. A gente começa a trabalhar por algum motivo, e que normalmente não é muito simpático, né? Daí a gente assume isso e normaliza. Eu trabalho para pagar as contas, porque tem os perigos, né? Porque acho que o trabalho tem um significado muito mais amplo do que isso, mas não vai dar tempo da gente explorar. Então, por exemplo, e aí um outro fator, né? A gente tem uma revolução no trabalho nos últimos anos, mas o modelo industrial ele perdurou durante muito tempo. Então é comum você falar, eu nunca recebi um feedback do meu gestor. Então você pode pedir um feedback, né? Então a Lê é minha chefa, eu falo, Lê, tô aqui um tempão, queria saber se eu tô bem, tô mal. Fala, cara, não sei, acho que tá. Eu já pedi o feedback e não tive isso de volta. Se isso está me fazendo muita falta, talvez você está no lugar errado. Eu careço de um gestor mais desenvolvedor, que me pontue ali onde eu estou indo mal. Então, eu acho que assim, quando a gente está trabalhando, e seja um cliente, seja um par, seja intencional, eu não recebo feedback, pede, né? Talvez você ouça um não, talvez você fala, cara, eu não sei dar feedback, eu preciso me preparar, mas eu fiz a minha parte, eu fui intencional nisso, né?
Mesmo quando a gente fala de performance, né? Ali tem ótimos exemplos, a Lari também, que trazem áreas de vendas e marketing, que, via de regra, são áreas que têm métricas bem precisas, né? Vendas nem se fala, né? Putz, eu tenho uma meta de vender 10. Independentemente do mercado, eu estou vendendo 3. Cara, 3 é 3, 10 é 10. Por mais que eu tenha, sei lá, a meta era insana. Ninguém está batendo aquela meta. Talvez, se calibrar a minha meta, ela tem que ser 5, não tem que ser 10, ok. Mas muitas das áreas de vocês aqui têm trabalho mais subjetivo, né? Como é que a gente metrifica isso? E, aliás, essa métrica está trazendo algum resultado de fato? Eu fiz essa métrica porque eu sou apegado e alguém já fazia. Perguntar, né? Então, eu trabalho numa área no qual o resultado é muito subjetivo. Busca informação. Cara, estou indo bem, estou indo mal. Como é que minha performance está indo? Né? Fala, putz, de repente eu ouço isso como gestor, eu falo, Lari, não tenho ideia de como te responder. Aliás, eu não sei nem como eu mensuro a tua performance. Vamos sentar e vamos combinar um rolê aqui junto para a coisa andar. Então, é ser intencional nessas coisas. Não esperar só da empresa, esperar só do cliente, esperar só do par. Buscar isso também é importante. Boa. Wilson, eu pegar o teu gancho aqui sobre protagonismo, né, autorresponsabilidade também, né, ser intencional, e eu vou usar uma contribuição do Ademir aqui, que ele fala do desafio que é construir essas métricas, quando você acabou de responder sobre a cocriação, né, sentar juntos para resolver quando a área for subjetiva. Eu estou colando aqui para vocês, tirando de qualquer métrica, perguntas básicas que vocês podem fazer para qualquer diagnóstico quando vocês estiverem começando. Não sei como começar. O que eu quero melhorar? Pensa na visão realizar, a gente fala de visualizar, né, o resultado, a meta resolvida. O que eu quero melhorar? Exemplo do porquê eu quero melhorar. Onde dói, né? Me contagia, me exemplifica isso o mais perto possível do que eu estou vivendo. De quem eu preciso para resolver esse problema. Porque lembra, eu já estou levantando a bola, eu já vou participar, mas de quem? Quem é a liderança tal que bloqueia meu trabalho? É o meu colega do lado? Ele é de CEO marketing e vendas, preciso de um apoio de vendas para desbloquear a relação do meu perfil ideal, enfim. No meu quarto item, qual o nível de prioridade? Bota ali de 1 a 5, sendo 1 menos prioritário e 5 super prioritário. Se isso aqui tiver resolvido no espaço de tempo de 3 meses, está lindo para a gente. E aí, o que faremos para resolver? E essa conversa que o Wilson propôs de vamos desenhar junto. O que você acha? O que você acha? O que pode ser melhor para a gente? Com nossos recursos. Você pode pesquisar no mercado inteiro, mas a resolução passa por que vocês são capazes de resolver. Ah, que fofinho. E o último, pensando em métricas, como é que a gente vai acompanhar a evolução, de que aquela dor dói menos, cada vez menos, até que ela não dói mais. Então, são perguntas aqui super, nada técnica nesse sentido, mas investigação mais profunda de como fazer um diagnóstico inicial, além das contribuições que a gente trouxe aqui. Então, acho que isso tem me ajudado toda vez que eu assumo um time novo, toda vez que eu faço uma consultoria, essas colunas estão parte do zero da conversa que eu faço, na escutativa que eu tomo para as pessoas, sem julgamento inicialmente, sabe? Eu convido elas para uma discussão em conjunto e dali vai sair o que elas acreditam que é prioridade para a resolução. E se a gente cumpre esse contrato em conjunto, todo mundo está afirmando que está mais feliz. Eu acho que tem um ponto legal, assim, de trazer, e aí indo um pouco mais para a linha das lideranças também, que é de apoio às lideranças, é que a gente tinha muitas métricas de satisfação com as lideranças, satisfação com a empresa como um todo, e elas eram compartilhadas com as lideranças das áreas específicas e focais. E eu acho que isso é um papel importantíssimo de um RH que quer trazer mais resultado. Porque as pessoas, obviamente, elas se sentem... Quando um gestor vai pedir feedback, é difícil ele receber, é difícil ele que seja genuíno, que a pessoa se sinta... sinta confiança, se sinta num ambiente seguro para, de fato, dar um feedback verdadeiro de coisas negativas que aquele gestor ele possa ter realmente, principalmente quando a gente está falando de primeira gestão, sabe? Acho que é super complicado mesmo, assim. E, obviamente, quem recebe muitas vezes um treinamento, né, uma capacitação para dar feedbacks, é muito mais as lideranças do que os próprios liderados, né? Então, acaba sendo difícil mesmo dessas lideranças receberem. E eu acho que uma das métricas super importantes, de fato, que o RH, compartilhando com as áreas, eu acredito que é comum de se fazer,
é de fato a satisfação com as lideranças, a satisfação, sabe? O quanto que a gente está criando um ambiente seguro mesmo para falar, para ter uma performance ruim, para melhorar a sua performance, o quanto que de fato essa liderança ela está apoiando. Então, não só essa entrevista de demissão que pode trazer também muita informação, mas ao longo desse período, né? Como é que está a liderança de fato? A gente tinha uma forma geral, né? Liderança em vendas, né? Então não era específico, a Letícia tem a nota mais baixa, né? Não, era no comum, mas era interessantíssimo quando a gente tinha esses dados na mão como líderes de vendas para a gente saber para onde seguir. Cara, o que está acontecendo então? Como é que a gente pode, o que a gente pode fazer? E aí, como um braço de RH, a gente trazer as dificuldades e discutir como que a gente poderia, dentro do know-how do RH de desenvolvimento e de vendas, com, de fato, o dia a dia, como aquilo funciona, porque é uma temática diferente. Eu brinquei aqui, mas é isso, é competição o tempo inteiro, é última semana do mês, nem me chama, né? Eu tô aqui, eu quero vender, é isso, é agressivo, é pensar no agressivo, não do lado ruim da palavra, assim, né? Mas é no sentido de, cara, é o meu mês, eu tenho que trazer resultado para o mês. E quando a gente une uma área que pensa no todo, pensa para frente, né? Pensa num planejamento maior com essa área que é para agora, tem que resolver agora, tem que trazer resultado agora, a gente consegue ter uma entrega muito melhor, sabe? Uma solução muito mais completa visando esses resultados, assim. Então, eu acho que é muito legal esses pontos que a Lari trouxe, principalmente para discutir entre essas áreas e também trazer essa informação para as áreas dessas lideranças, porque é bem o que o Wilson falou, né? A liderança, ela é decidida primeiro pela técnica, né? É muito difícil você pegar numa área de vendas uma pessoa que nunca bateu meta, mas, cara, tem um perfil de liderança maravilhoso e ele ser líder. Ninguém vai respeitar essa pessoa. Ninguém vai respeitar, porque ele nunca vendeu. Ah, nunca bateu meta. Como assim esse cara agora vai me dizer como vender, vai me orientar para eu trazer meu resultado se ele não trouxe o dele? Então, ali, na área de vendas, principalmente, a métrica, como ela é muito pessoal, né? Eu vendi, eu bati a minha meta, acaba realmente sendo um ponto muito preponderante para uma decisão de liderança. E aí eu acho que, cara, ter o RH próximo junto para apoiar no desenvolvimento dessa liderança, que ela começa assim técnica, e é muito difícil que isso mude, né, dentro da área de vendas, é fundamental para essa evolução de líderes, né? Legal, muito bom, meninas. Eu estava passando pelas questões aqui, eu vi que tem comentários também de pessoas, até quando rolou ali o TSE, né, de pessoas que estão no mercado, que estão à procura de emprego. Guardadas as devidas proporções, gente, a discussão ela é quase a mesma. Ela é quase a mesma, né? Porque quando a gente está em busca do novo trabalho, né? E aí se eu pedir demissão do trabalho anterior, ou se eu fui desligado do trabalho anterior, é importante a gente construir essa reflexão também, né? Putz, o que de fato eu não entreguei? A gente tem um processo que é um tema que eu pessoalmente gosto muito, né? Eu tenho lido muito sobre cultura geral e chegando para a cultura organizacional e muito cultura brasileira, que é algo que eu pessoalmente sou apaixonado, né? Esse tema é difícil. E é claro, a gente tem saídas que são péssimas, mas como é que eu, ao longo do tempo, vim me preparando para isso, né? A gente não é direto nisso. Então, quanto mais eu sou intencional, busco o feedback das pessoas que trabalham comigo, não só dos gestores, não só de pares, também de pares, perdão, isso direciona mais um pouco o meu trabalho. E quanto mais eu faço isso, uma hora vai aparecer uma pessoa mais sincera, né, que vai falar, putz, olha, Wilson, complicado, cara, tá? E eu tô sendo só elogiado o tempo todo, porque, de novo, e aí eu brinco, né, nós da área de recursos humanos temos bastante responsabilidade nisso. A gente vai reproduzindo um monte de frase feita, né? As pessoas são contratadas por aspectos técnicos e desligadas por aspectos comportamentais. Gente, eu respeito demais, mas eu discordo. A gente é contratado pelos dois e normalmente é desligado pelos dois. Aliás, eu acho que eu ouvi mais ao longo da minha carreira de, putz, olha, a pessoa é incrível, mas não está vendendo. Olha, a recrutadora é incrível, mas tem 500 vagas abertas, né? Pô, é o famoso, putz, adoro para comer um churrasco, mas, putz, não está entregando. Claro, a não ser que você tenha comportamentos extremamente inadequados, que são inadmissíveis, enfim, se você é preconceituoso, se você é um assediador, isso é princípio, eu não tenho que negociar com isso, é rua, acabou. Mas, de novo, eles são casos mais extremos também. A gente é contratado pelos dois e sai pelos dois.
mas dificilmente alguém é um amigo sincerão que fala, olha, não tá legal, tá pisando na bola, assim, não tá bacana. Já que isso não acontece, busca isso. Para usar um exemplo disso, eu acho isso revela muito sobre a nossa cultura, né? Hoje muito menos, porque tá se usando muito menos o Facebook do que se usava. Mas eu lembro que quando o Facebook lançou aquela ferramenta de convite, de evento, tem até hoje, né? Você criava um evento, uma festa, né? E você chamava 50 pessoas. 20 falavam sim, 10 não respondiam e 20 colocavam talvez. O talvez não vem nem por um cacete, mas não vem, né? Mas eu não vou falar não, porque o Wilson vai ficar chateado. Então eu coloco talvez até a pessoa que falou que não vai, ela aparece. Isso é uma nuancezinha que mostra sobre a nossa cultura. Eu não vou ser direto, eu não vou falar não no evento, porque naquele dia eu não posso ir, ou porque aquele dia eu tenho algo mais importante para fazer. Imagina feedback no dia a dia, né? Imagina você estar numa reunião que tem uma pessoa que monopoliza a reunião e ela fala 90% do tempo. Dificilmente alguém vai chegar nela e vai falar, Wilson, cara, era um papo de 1 hora. Olha, eu contei, tá? Você falou 52 minutos. Tinham 10 na sala. Não ficou 1 minuto para cada um. Pô, caramba, eu não tinha noção que eu falei tanto. E não é falar muito. É falar 52 de 60. Caramba, agora eu vou tomar um pouco mais de cuidado. Então, já que isso não vai acontecer no automático, a gente busca. Senão é complicado. Falando em falar muito aqui, deixa eu ouvir vocês também. Façam perguntas, por favor. Eu dei uma passada aqui no chat. Acho que a gente passou por quase tudo. O Gabriel fez uma pergunta ali, mas eu queria entender um pouco melhor, Gabriel. Você colocou como começar, nunca trabalhou na área, para se chegar nesse topo. Aí eu não sei qual era o contexto que a gente estava falando, porque também a gente fala pra caramba aqui, né? Mas se Gabriel, você quiser falar pra gente... Tô vendo que o Fabrício é de Colatina, no Espírito Santo, uma amigona minha de Colatina. Que, segundo ela, a Vitória faz parte da grande Colatina, é isso, né? Ih, o Fabrício tá fechado aqui, ó. Ih, fechou. Não tem problema. Tá ouvindo, Wilson? Agora sim. Tudo bem, meu amigo? Bom, Satisfação. Desculpa ter entrado atrasado, eu tive um probleminha aqui em casa aqui. Mas... E aí depois, quando eu tentei entrar, eu não consegui. Deixa eu vir aqui pro meu escritório, que a minha neném está assistindo Galinha Pintadinha. Isso é verdade. Conheço todas. Legal. Pois é, eu estou fazendo o MBA, né, da UNID, de marketing, né, gestão comercial. E aí eu sou servidor público, administrador, e estou montando uma empresa de consultoria e palestras, né? E aí eu quero aprender mais. Colatina não é da Grande Vitória, tá? Grande Vitória. Letícia e Larissa, eu já estou fazendo meu trabalho comercial aqui. Eu estava olhando os pisca-pisca ali, eu achei que era um estúdio de música. Eu falei, será que ele é músico, cara? Não, eu já estou no clima. Aí... Mas Vitória é a capital do nosso estado, né? Colatina ela fica a quase 3 horas de Vitória, né? Mas Colatina, obviamente, é a principal cidade do Espírito Santo, isso não tem dúvida. Não, ela é da região noroeste, na verdade. Ela é uma cidade de 130 mil habitantes. Exatamente, né? Diferente da Juliana, minha amiga, que falava que Colatina era mais importante que Paris e Nova York juntos. Da onde que é essa? Quem é essa amiga sua? Juliana Nogueira. Mas ela está em São Paulo há muitos anos. Né? Ah, tá. Eu estive em São Paulo aí 2 vezes. Aliás, acabei de chegar segunda-feira de Cachoeira Paulista. Legal. E aí legal, cara. Gabriel tinha uma pergunta, me perdoa te interromper, acho que como o tempo vai lá. Eu acho que o Gabriel tinha uma questão ali. E a Lê não entendeu direito, não ficou claro ali o contexto. Cadê o Gabriel? Fala aí, Gabriel. Boa noite. Seguinte, eu nunca trabalhei, eu faço faculdade de psicologia e eu vejo que tem muita saída para começar estagiando exatamente em RH, em departamento pessoal, toda essa questão. Eles estão falando de demissão, admissão. Eu queria entender mais como que começa, como que deixa de começar, qual que é a linha de raciocínio que eu devo ter para entrar no mercado de trabalho sem tropeçar em ninguém, sem bagunçar nada. É mais uma, assim, é bem iniciando mesmo, eu nunca trabalhei na área. É mais nessa ideia mesmo. Acho que a gente pode passar aqui, você está fazendo psicologia, né? Mas
que você deseja mais? Mais a área clínica ou a área de empresa, a área corporativa? Ou No não tem isso caso, claro ainda? é porque ainda eu estou no quarto período agora, então não tenho muito essa clareza ainda. Mas eu vejo que a saída atualmente é muito RH, departamento pessoal e escola. E escola provavelmente com criança. E eu já não me vejo muito com criança. Uhum. Aí seria mais Isso, o RH departamento pessoal mesmo. o que vale a pena, Gabriel, e sabe que tem uma turma que faz isso muito bem, e eles atendem nacionalmente. Os programas de estágio ajudam muito nesse processo, né? Porque você está construindo ali uma identidade profissional. Se você acessar os sites, tanto do NUBE, né, nube.com.br, né? O CIE acho que é .org, mas se você der um Google, NUBE ou CIE, pô, tem dicas matadoras ali, elas são excelentes, né? De como você prepara ali o primeiro currículo, primeiras entrevistas e coisa e tal, e de como você constrói esse processo, desde coisas que você curtia fazer quando era criança, como é que está o mercado, ou disciplinas da graduação que você gosta muito e fala, opa, isso aqui pode de repente virar alguma coisa que eu possa aprofundar. Mas se você fizer uma pesquisa ali, tanto no CIE quanto no NUBE, vai ter dicas ali bem, bem interessantes. Isso aí. Maravilha. Bianca, vamos lá. Bianca trouxe aqui, ó. Como eu... Oi? Bianca é a da minha filha aqui, ó. Ah, tá. Como eu, RH, posso ajudar o time comercial a melhorar a performance? Se puder dar exemplos, quero sair do operacional e ir para o estratégico. Bom, vamos lá. Eu acho que o ponto principal, assim, bons líderes ajudam a trazer grandes performances, tá? Acho que o ponto principal que eu vejo dentro de uma área de vendas é quando a gente não tem uma liderança... Porque o que acontece? A gente tem uma meta para bater. Aí chega no final sei lá, na última semana do mês, o bicho pega, né? O gestor te pergunta de 5 em 5 minutos como é que tá aquele lead, sabe? Você já respondeu e aí você tá conversando com outra oportunidade, mas ele tá ali fazendo aquele microgerenciamento. É muito comum desse problema aparecer. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, que eu vejo que foi, te trazendo exemplos ali, como você pediu, que eu vejo que foi muito relevante é justamente esse mapeamento de satisfação de lideranças. A gente precisava realmente perguntar sobre isso, né? Então, o que acontecia? Eu também já respondi esse ponto. Eu colocava ali qual era o meu gestor, né? E aí eu tinha um espaço para colocar ali de 1 a 5 quão satisfeito eu estava com o meu desenvolvimento através do gestão, com os feedbacks. Então, eu tinha ali umas 3, 4 perguntinhas de satisfação ali de 1 a 5, e eu tinha uma caixa aberta que eu poderia colocar realmente o que eu acreditava que estava bom, estava ruim, enfim, né? Tudo isso era compilado de uma forma geral, então eu fazia do meu gestor direto, mas tudo isso era compilado e apresentado para o time de vendas como um todo, de líderes de vendas, né? Então, assim, ninguém sabia que o meu líder direto era meu diretor, mas ninguém sabia que talvez aquele feedback que eu escrevi ali era para o diretor, era um feedback que apareceu como um todo. E aí você tem que ter um cuidado para que a gente não consiga identificar as pessoas, né? Isso era um cuidado muito grande que nós tínhamos dentro da área de enablement. Quando o RH nos trazia feedbacks sobre desenvolvimento, principalmente, que era a nossa área de atuação principal, eles tinham um cuidado muito grande de não mostrar para a gente dados que deixavam claro quem foi que escreveu. E isso é importante de você ter esse cuidado, né? Então, eu gosto de trazer porque eu acho que é fundamental, porque eu já tive uma situação dessa na rádio que eu trabalhava, em que o gestor foi lá cobrar e dizer, pô, você me deu uma nota ruim. Eu falei, cara, eu não acredito nisso. Foi horrível, realmente, assim, né? Ambiente seguro vai pro saco nessa hora, né? Então, acho que é super importante de fazer isso. Então, esse era um dos pontos que eu achava fundamental, realmente, de entrega. O outro ponto era um programa de desenvolvimento de lideranças. E aí, a gente falou bastante sobre isso na nossa prévia, né? Sobre a importância realmente de trazer os conceitos, trazer as metodologias, isso é importante. E aí, claro, né, garantir que dentro da área de vendas você tenha uma pessoa, ou própria, depende muito do tamanho da empresa, né, gente, faça o que a gente chama de depara. Ok, eu participei aqui do programa de primeiras lideranças, de liderança e até terceira liderança, tá? Eu participei aqui desse programa. Agora, como é que eu uso isso para a minha realidade? Porque é diferente.
né? A gente tem uma metodologia, e toda metodologia ela é encaixada, né? Ela tem que ser lida, entendida e aperfeiçoada dentro do que você utiliza, né? Estou aqui com um Kanban aqui atrás, eu não sou da área de produto, mas uso Kanban, mas ele é adaptado à minha realidade, né? Então é importante a gente entender que existem metodologias de feedback, por exemplo, mas que a gente precisa entender o que eu me sinto confortável e como que eu posso aplicar essa metodologia. Então acho que o RH, ele traz dentro de uma área comercial esses dois exemplos que eu tenho de troca, sabe, de métrica que o RH nos trazia, que era fundamental da gente utilizar, sabe? E a outra, claro, que até eu trouxe para eles aqui, era relacionada a turnover, né? A gente começou a realmente perder muito e sempre foi entendido se a gente perdia porque a pessoa ia empreender, se a gente perdia porque agora era em dólar e é difícil competir, sabe? Por que a gente estava perdendo essas pessoas, né? Acho que essa informação, ela é importante de ser passada porque a gente pode atuar de uma forma diferente, a gente pode atuar para prevenir, né? Para diminuir esse turnover. Então, acho que assim, no fim das contas, todas as informações que são geradas em RH, e a gente já viu aqui que até uma pessoa comentou, nossa, a gente tem esse dado e fica lá guardado mesmo. Acho que todas as informações, tendo um cuidado de não deixar claro que foi a Letícia que falou aquilo, são importantes para um desenvolvimento, seja de uma área comercial, seja de uma área de marketing, sabe? E qualquer área da empresa, né? Bom, gente, tudo que é bom passa tão rápido, o nosso tempo excedeu, acho que dá tempo para uma última pergunta. Bom, não sei se Lari e Lê podem assistir, que eu, de fato hoje eu tinha um compromisso, e aí eu estou em cima da hora aqui, mas para mais uma pergunta dá para tocar sim. O Fabrício tem uma questão ali, agora que eu vi a mãozinha levantada. Oi, Wilson. Na verdade, eu acho que é para a Letícia. Até peço escusas, porque eu entrei depois, de repente você já pode até ter já respondido. Igual eu te falei, né? Eu sou administrador, a minha esposa, ela é modelo plus size, e a gente está modelando um negócio na área plus size, uma loja, né? E aí, a minha pergunta para ter esse RH estratégico, hoje eu trabalho no serviço público como DP financeiro, mas no RH estratégico, na hora de contratar, como que eu posso pensar, a minha pergunta é essa, até escrevi aqui, como que eu posso pensar o meu time de vendas a fim de que eles se dediquem a buscar realmente os objetivos da empresa, sejam mais proativos, né? Desejem mesmo... Porque eu vejo as lojas, muita paradeira, os clientes parecem que não têm interesse de querer entrar. Eu não me sinto convidado a entrar numa loja, de tal forma que eu tire isso deles. Como que eu posso pensar o meu time de vendas de forma estratégica? O que vocês acham, meninas? Vocês podem falar isso muito melhor que eu. Ô, Lari, acho que ajuda a contratar. Exato. Tem um ponto de marketing também que é interessante da gente trazer aqui, né? Sobre vender. Primeiro a pessoa tem que chegar na loja, né? Acho que esse é o ponto fundamental. E tem uma coisa que eu acho que marketing e vendas trabalham bastante, que é a mensagem que você quer passar. Sabe? Isso é importante, né? E tem que ter para os dois lados, né, Lari? Pensando em posicionamento, assim como a gente falou, respondendo sobre como é que um negócio começa e a gente contrata a próxima pessoa, assim como é para a gente mesmo, também é para a marca de vocês, né? Pensando em, se a gente falou lá no começo, caso você tenha perdido, que é quais são os seus valores, quais são as suas potências e que habilidades faltam, você pensa isso no seu time comercial, ali eles têm total propriedade para falar. Quando você fala na sua marca, quais são os valores da sua marca? Que transformação ela vai promover para o teu público? Que diferencial ela faz no comparativo com o mercado que você está fazendo? A mensagem tem que ser sua, e o seu comercial ele vai se apropriar da mensagem que vocês têm que fazer, que vocês querem apresentar. E aí a Leite ajuda a contar essa história melhor para as pessoas do comercial, né? Mas pensando como mensagem de marca, o principal é ter clareza do seu posicionamento nesse mercado. E tudo isso ali vai derivar em várias ações. Como você adesiva a sua loja, como você experiencia a experiência, como você monta a experiência de entrada de quem vai estar por lá, como você se comunica com essas pessoas, que mensagem, que tipo de pessoas estão exibindo os produtos de vocês, sabe? Então, o primeiro passo, assim como tem nossos valores pessoais, nosso autoconhecimento, que valores de transformação a nossa marca quer fazer. E aí o time comercial, imagino que ele pegue essa bola ali de como é que essas pessoas são recrutadas para contar essa história em conjunto, né?
Exatamente. Eu acho que se você não tem um posicionamento, assim, a gente estava falando lá atrás, assim, né, que o Felipe nos perguntou como trazer uma pessoa para uma empresa que está começando. Você tem os seus valores, e se você tem uma marca, e aí quando a gente fala de loja, eu acho que é importante, você está falando, minha esposa é modelo plus size, e vou montar algo nesse sentido, você já tem um discurso muito forte ali para falar. Né, que é sobre modelos plus size, né, sair um pouco desse conceito de moda, né, que tem se falado tanto, né, sobre isso hoje em dia. O padrão, eu né? acho que exato. Eu acho que é importante você, tendo um posicionamento... Por que eu quis trazer a Lari, assim? Porque eu conheço o Eduardo Teva. Teva é uma loja de ternos, gente, de Porto Alegre, tá? Muito conhecida em Porto Alegre. E era um negócio aquela loja que vocês não têm noção, assim, o atendimento era... O meu vô era um cara que, tipo, ele tem 90 anos agora. Todos os ternos dele são do Teva e o último que ele comprou deve fazer uns 50 anos, sabe? Tipo, faz muito tempo. Então, assim, é uma loja que existe há muito tempo, e o Eduardo Teva, que é filho do criador, assim, ele tinha um conceito de loja, e você tinha uma certeza de que qualquer loja Teva, eram mais de 10 lojas, acho que em Porto Alegre, qualquer loja Teva que você entrasse, você ia ser bem atendido. Porque ele tinha esse posicionamento muito forte, ele tinha uma clareza do que ele queria, de fato, passar de experiência da marca dele para aquelas pessoas. E aí eu acho que tem 2 pontos que são importantes de você trabalhar. Primeiro, para mim, eu acredito fielmente que toda venda pode ser consultiva. Você entra numa loja, eu entrei numa loja para comprar uma camiseta, cara, se essa camiseta, a pessoa simplesmente me pergunta, nossa, legal, você quer uma camisa? Que cor que você gosta? Que cores que você gosta? Vi que você está usando jeans. Você costuma usar jeans o tempo inteiro? Assim, você gosta bastante de Questão jeans? do consultor de imagem, né? Exato, não necessariamente você precisa ser um especialista, mas é importante que a pessoa tenha interesse por, sabe, goste de falar sobre esse assunto. Eu acho que isso é muito legal. A Chili Beans, eu brinco que, assim, a Chili Beans sempre teve pessoas muito diferentes, e eram pessoas que gostavam muito, então era legal que eu sabia que eu ia entrar na Chili Beans, e ele não ia me mostrar aquele óculos basicão, ele ia me mostrar um negócio que ficasse diferentão, sabe? Então, era isso que eu queria, era isso que eu esperava da Chili Beans, e era isso que eu recebia da Chili Beans. A mesma coisa o Teva, eu sabia que meu marido entrou na loja do Teva, ele sabia que ele ia ter um terno que, assim, que ficasse assim, para ele, entendeu? É feito para ele, não vai caber mais ninguém, assim, porque ele sabia que aquelas pessoas que estavam lá dentro não eram vendedores, eram especialistas no que eles estavam fazendo. Então, isso é importante. Acho que você precisa buscar pessoas que gostem disso, que a experiência não seja vender pente, sabe? Acho que isso é importante, assim, e você precisa trazer o posicionamento. O que você quer trazer para as pessoas? Como é que você quer que uma pessoa seja bem atendida na sua loja, sabe? Isso é importante. E aí você consegue buscar essas características nas pessoas, sabe? Acho que, sim, é importante você buscar pessoas que tenham experiência em vendas, mas mais do que experiência... Eu não estava preocupado só com isso, ô Letícia, porque, tipo assim, muitos experientes têm alguns vícios que trazem. Então, se for para treinar, exatamente. eu treino. Eu posso pegar alguém que nunca trabalhou É o que eu ia com te dizer. Porque eu preparo ela, entendeu? Exato. Hard skills a gente treina. Hard skills a gente treina. O que a gente não treina realmente são as softs, igual né? Então, você estava falando Ai, Jesus. Você estava falando na área de atendimento, é minha área de pesquisa, minha área de trabalho, de palestra, consultoria, atendimento ao cliente. E é o que eu estou buscando, entendeu? Que o meu vendedor, ele primeiro, ele também seja plus, porque ele tem que bater identidade com o meu cliente, entendeu? Uhum. E que goste de moda, entendeu? E para que o espaço o atendimento seja o mais intimista, o mais aconchegante, né, para o meu cliente. Era mais essa minha dúvida dos pré-requisitos de contratação, entendeu? Como é que eu posso pensar melhor, entendeu, estrategicamente? Eu acho que você tendo um bom posicionamento de marca e sabendo exatamente, cara, você quer que a sua marca seja acolhimento, né? Então, é isso, você precisa entender, cara, como é que uma pessoa se sente acolhida? E aí, obviamente, né, pesquisa o teu público, conversa com o teu público, e aí tem pesquisa de mercado que a Lari sabe muito bem, porque marketing faz isso direto, que é para entender, de fato, como que você tem um bom atendimento, como que você realmente
como que a sua cliente, o seu cliente quer ser atendido, né? Então, acho que tem um ponto que é interessante você trazer. Poxa, vou botar ali uma pessoa super, hiper, mega magra, ela não vai se sentir à vontade com aquela pessoa. Acho que vale você, obviamente, pesquisar, entender melhor e, como eu falei, hard skills a gente treina, isso é importante. Acho que você tem que pensar realmente no quanto que essas pessoas entendem esse público, conhecem esse público e vão passar a imagem que você quer que passe. Você quer que a pessoa se sinta acolhida? Você tem que buscar pessoas que, de fato, vão fazer esse papel por você, sabe? Obrigado, tá, gente? Muito bom. De nada. Muito bom, pessoal. Quero aprender com você depois, Lari. Aí, ó. Vai estar em ótimas mãos. Tamo junto. Legal, muito bom. Quer dar as palavras finais aí, Eli? Você que manda. Isso. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer o Wilson, né? Que ele tem aí um compromisso agora, logo em seguida. Wilson, muito obrigada pela disponibilidade. Imagina, eu agradeço o tempo de vocês. Parceria ótima, aprendi demais aí com a Lari, com a Lê, contigo. Que ótimo. Muito bom, muito Obrigada feliz, mesmo, fico muito tá? grato a cada um de vocês que está aqui. Obrigado mesmo. Obrigada, nós. Então, pessoal, nós estamos aqui também com o Thiago, né? O Thiago Silva acompanhou a gente. Ele é executivo comercial aqui da Unid. E ele tem um recadinho bem bacana para vocês, tá bom? E aí, em seguida, a gente já finaliza. Então é isso, pessoal. Boa noite, né? Como a Eliana me apresentou, me chamo Thiago, faço parte aqui da equipe comercial da Unid. Primeiramente, realmente quero parabenizar vocês de terem ficado aqui numa quinta-feira, né? Quase o sextou aí até 8h50 da noite aqui na palestra, né? Disponibilizando o tempo de vocês. Espero que tenham conseguido aí sanar todas as dúvidas que vocês vieram, né? Trouxeram para cá para estar aprendendo, porque assim, a gente realmente preparou todo esse tema, todo esse conteúdo com muito carinho para poder alavancar ainda mais a carreira e os objetivos de vocês. Né? Então, justamente por isso a gente quer presentear vocês também. Hoje a gente está, né, com algumas vagas disponíveis ainda para o MBA em Gestão de Pessoas, RH 4.0 e Psicologia Organizacional, e também temos aqui o MBA em Gestão Comercial e Marketing. Hoje nós vamos estar disponibilizando para vocês aqui 5 vouchers, tá, de 25% referente à mensalidade do MBA, tá? E finalizando aqui a nossa palestra, eu vou abrir o grupo e vou disponibilizar lá o link para poder cadastrar. Infelizmente, a gente não conseguiu mais, tá? Mas assim, a gente ainda tem 5 desses vouchers e a gente vai estar disponibilizando para os 5 primeiros que realizarem o cadastro, tá? Então, assim, finalizou aqui o evento, eu já vou abrir o grupo, mando o link para vocês. E também, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais do MBA, sem compromisso também, só para já entender, poderem se preparar, eu vou disponibilizar aqui mais 30 minutinhos após a finalização aqui do nosso evento. Vou colocar meu número lá no WhatsApp, que vocês podem me chamar para estar tirando essas dúvidas também. No mais, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado novamente e parabéns aí pela disponibilidade do tempo de vocês, tá bom? Uma ótima noite a todos. É isso, obrigada, Thiago. Então é isso, pessoal. Quero, de antemão, agradecer a todos, né, que participaram aqui conosco. Realmente é um assunto que pode render horas, né, de bate-papo, bem gostoso. Obrigada pela participação. Obrigada pela disponibilidade, por compartilhar conosco esse seu conhecimento, né? Agregou bastante. Larissa, muitíssimo obrigada por topar a nossa ideia, né, e acolher com tanto carinho e desenvolver aí essa palestra para nós. Obrigada mesmo pela disponibilidade. E é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tiver mais alguma contribuição, estamos à disposição. Se não, no mais, muito obrigada mesmo a todos. Obrigadão, Eliana, Leite. Deixei o meu LinkedIn ali, o Wilson também fez o mesmo. A gente continua esse papo, especialmente no WhatsApp, quem está em contato com o Thiago, e vamos trocando ideia por aqui, tá? Obrigadão a todos vocês pelo tempo também. Exatamente, faço minhas as palavras da Lari e do Wilson também, da Eli, brigadão pelo convite, foi um prazer estar aqui falando com vocês, e a gente está lá pelo LinkedIn, quem quiser trocar uma ideia, fica à vontade, vamos conversar. O meu objetivo sempre foi contribuir aí o máximo de conteúdo, então fiquem à vontade para a gente trocar ideias por lá, beleza, gente? Valeu, beijo, boa noite. Obrigado, é isso, pessoal, uma ótima noite, vou estar disponível para vocês aqui no link que eu vou mandar no WhatsApp, hein? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.